vovô me ensinou a trabalhar com sua ferramenta, e eu aprendi rapidinho. Boa tarde a todos, meu nome é Mariana, tenho 28 anos e moro em Indaiatuba, uma cidade tranquila no interior de São Paulo. Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em um único dia. Estava casada há 3 anos com Ricardo, um homem gentil e trabalhador. Nossa vida era comum, talvez até um pouco monótona, mas estável. Tudo começou em um sábado ensolarado de setembro. Ricardo decidiu que era hora de me apresentar ao seu avô, Antônio, de 70 anos. Vovô está ansioso para te conhecer, Mari, disse ele com um sorriso. Eu estava nervosa, claro. Afinal, a aprovação da família sempre foi importante para mim. Chegamos à fazenda do Sr. Antônio nos arredores de Indaiatuba. O lugar era lindo, com um casarão antigo cercado por jabuticabeiras e um pasto verde onde alguns cavalos pastavam tranquilamente. Quando Antônio saiu para nos receber, meu coração deu um salto. Ele era alto, com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. Sua pele bronzeada revelava uma vida ao ar livre e seu sorriso, bem, era simplesmente encantador. Bem-vinda à família, Mariana, ele disse, beijando minha mão de uma maneira antiquada e charmosa. Enquanto Ricardo ajudava a empregada a descarregar nossas malas, Antônio me convidou para um tour pela fazenda. Caminhamos lado a lado, conversando como se nos conhecêssemos há anos. Ele me contou histórias fascinantes sobre a fazenda, sobre sua juventude na cidade e suas viagens pelo mundo. Em um momento, nossos olhares se cruzaram e senti algo que não sentia há muito tempo. Uma faísca. Uma conexão instantânea. Tentei afastar esse pensamento imediatamente. Afinal, ele era o avô do meu marido. Mas quanto mais conversávamos, mais eu me sentia atraída não só por sua aparência, mas por sua inteligência e carisma. À noite, durante o jantar, não conseguia parar de olhar para Antônio. Cada vez que ele sorria ou fazia um comentário espirituoso, eu sentia meu coração acelerar. Ricardo parecia alheio à tensão que crescia entre nós. Após o jantar, Antônio sugeriu que me mostrasse sua coleção de antiguidades no quarto. Ricardo, entusiasmado com a ideia do avô compartilhar seus tesouros comigo, nos encorajou a ir. Subimos as escadas e a cada degrau eu sentia meu coração bater mais forte. O quarto era um verdadeiro museu, cheio de objetos fascinantes de várias épocas. Antônio começou a me mostrar brinquedos antigos, explicando a história de cada um. Estávamos tão próximos que podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua colônia. Foi então que aconteceu. Nossos olhos se encontraram novamente, e desta vez, não conseguimos resistir. Antônio se inclinou e me beijou. Foi um beijo apaixonado, cheio de desejo reprimido. Eu sabia que era errado, mas naquele momento, não conseguia pensar em mais nada além da atração que sentia. As coisas escalaram rapidamente. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, estávamos nos entregando à paixão. Foi intenso, emocionante e completamente errado. Quando terminamos, a realidade do que tínhamos feito começou a pesar sobre nós. Descemos as escadas em silêncio, culpa e vergonha tomando conta de mim. Ricardo nos esperava na sala, sorrindo inocentemente. E aí, gostou da coleção do vovô? Ele perguntou. Forcei um sorriso e assenti, incapaz de olhar nos olhos do meu marido. Naquela noite, deitada ao lado de Ricardo, não consegui dormir. O que eu tinha feito? Como pude trair meu marido com seu próprio avô? E o pior, porque uma parte de mim queria que acontecesse de novo. Eu sabia que tinha que tomar uma decisão. Continuar com essa aventura e destruir meu casamento, ou enterrar esses sentimentos e tentar esquecer o que aconteceu? A culpa me corroía, mas a lembrança dos momentos com Antônio me perseguia. O fim de semana na fazenda ainda estava longe de terminar, e eu sabia que os próximos dias seriam um teste para minha força de vontade e meu caráter. O que eu faria? O domingo amanheceu com uma névoa densa cobrindo a fazenda, como se a própria natureza quisesse esconder o que havia acontecido na noite anterior. Acordei cedo, antes de Ricardo, e desci para a cozinha. Para minha surpresa, Antônio já estava lá, tomando café. Nossos olhares se cruzaram, carregados de culpa e desejo reprimido. "Bom dia, Mariana", ele disse, sua voz rouca enviando arrepios pela minha espinha.
Respondi com um aceno tímido, incapaz de formar palavras. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chaleira no fogão. Finalmente Antônio falou. O que aconteceu ontem não deveria ter acontecido. Suas palavras eram as que eu esperava ouvir, mas por que senti uma pontada de decepção? Eu sei, respondi, minha voz quase um sussurro. Ricardo não pode saber, isso o destruiria. Antônio assentiu, seus olhos azuis cheios de uma tristeza que me partiu o coração. Você o ama? Ele perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Amava Ricardo? Claro que sim. Ele era meu marido, meu companheiro. Mas o que sentia por Antônio era diferente. Era uma paixão avassaladora que nunca tinha experimentado antes. Sim, eu o amo, respondi mais para me convencer do que para convencer Antônio. O resto do dia foi um exercício de autocontrole. Ricardo, alheio ao drama que se desenrolava, sugeriu um passeio a cavalo pela fazenda. Enquanto cavalgávamos pelos campos verdejantes de Indaiatuba, eu me via dividida entre a culpa e a excitação cada vez que Antônio estava por perto. À noite, durante o jantar, Ricardo anunciou que precisaria voltar para a cidade no dia seguinte, devido a uma emergência no trabalho. Mas você pode ficar, Mari, ele disse sorrindo. Aproveite mais alguns dias de descanso na fazenda. Meu coração disparou. Ficar sozinha na fazenda com Antônio era tentador e aterrorizante ao mesmo tempo. Olhei para Antônio, que mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos traíam uma mistura de esperança e apreensão. Não sei se é uma boa ideia, comecei a dizer, mas Ricardo insistiu. Vamos, você merece um descanso. E tenho certeza que o vovô adoraria a companhia. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia, eu me revirava na cama, atormentada pela decisão que precisava tomar. Ficar significaria provavelmente ceder à tentação novamente. Ir embora seria a coisa certa a fazer, mas a ideia de deixar Antônio fazia meu coração doer. Na manhã seguinte, Ricardo partiu cedo. Fiquei na varanda vendo seu carro desaparecer na estrada de terra, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Quando me virei, Antônio estava lá, me olhando com uma intensidade que fez minhas pernas fraquejarem. Você vai ficar? Ele perguntou, sua voz um misto de esperança e medo. Naquele momento, eu sabia que minha resposta mudaria tudo. Se eu ficasse, estaria escolhendo a paixão sobre o dever, o desejo sobre a lealdade. Se eu fosse embora, estaria salvando meu casamento, mas negando o que meu coração gritava. Comecei, minha voz tremendo. Eu não posso ir embora. As palavras mal tinham saído da minha boca quando Antônio me envolveu em seus braços, me beijando com uma paixão que fez meu mundo girar. Naquele momento, todos os pensamentos sobre certo e errado desapareceram. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Antônio e eu exploramos nossa paixão proibida, aproveitando cada momento juntos como se fossem os últimos. Passeávamos pela fazenda de mãos dadas, conversávamos por horas sobre nossas vidas e sonhos, e nos entregávamos um ao outro com um abandono que eu nunca tinha experimentado antes. Mas a realidade não podia ser ignorada para sempre. A cada ligação de Ricardo, a culpa crescia. Eu estava vivendo uma mentira, traindo não apenas meu marido, mas também a confiança de toda a família. Uma tarde, enquanto estávamos deitados no campo, observando as nuvens, Antônio segurou minha mão e disse: Mariana, eu estou apaixonado por você. Sei que é errado, sei que é complicado, mas não posso negar o que sinto. Suas palavras ecoaram em meu coração. Eu também estava apaixonada, mas o peso das consequências de nossas ações começava a me esmagar. Como poderíamos seguir em frente? Como eu poderia olhar nos olhos de Ricardo novamente? A semana estava chegando ao fim, e com ela, a bolha de fantasia que tínhamos criado. Ricardo ligou, dizendo que viria me buscar no domingo. O tempo estava se esgotando, e eu precisava tomar uma decisão que mudaria o curso de várias vidas. Naquela noite, deitada nos braços de Antônio, eu chorei. Chorei pelo amor que tinha encontrado, pela traição que tinha cometido e pela escolha impossível que tinha que fazer. O que vamos fazer? Perguntei entre soluços. Antônio me abraçou mais forte, sua voz embargada pela emoção. Não sei, meu amor. Não sei. O conflito dentro de mim atingiu seu ápice. De um lado, o amor seguro e estável de Ricardo,
nossa vida juntos, nossos planos para o futuro. Do outro, a paixão arrebatadora por Antônio, um amor que me fazia sentir viva como nunca antes. Enquanto a noite avançava, eu sabia que o amanhecer traria consigo a necessidade de uma decisão. Uma decisão que, independentemente do que eu escolhesse, deixaria corações partidos e vidas alteradas para sempre. O sábado amanheceu com uma chuva fina, como se o céu chorasse antecipando o drama que estava por vir. Acordei nos braços de Antônio, meu coração pesado com a certeza de que esse seria nosso último dia juntos. Ricardo chegaria amanhã, e eu ainda não tinha decidido o que fazer. Passamos a manhã em silêncio, cada toque, cada olhar carregado de uma despedida não dita. Após o almoço, Antônio sugeriu um passeio até o lago da fazenda, apesar da garoa persistente. Aceitei, sabendo que precisávamos conversar longe da casa e dos olhares curiosos dos empregados. Caminhamos de mãos dadas pela trilha enlameada, o som da chuva nas folhas criando uma melodia melancólica. Quando chegamos à margem do lago, Antônio se virou para mim, seus olhos azuis refletindo a turbulência das águas. "Mariana!" Ele começou, sua voz trêmula. "Eu sei que o que fizemos é errado. Sei que estou traindo meu neto, que estou destruindo uma família, mas também sei que nunca senti algo tão forte por alguém." Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, misturando-se com a chuva. "Eu também te amo, Antônio. Mas como podemos fazer isso? Como posso deixar Ricardo? Como você pode fazer isso com seu próprio neto?" Foi então que Antônio fez algo que mudou tudo. Ele se ajoelhou na lama, ignorando a chuva que agora caía mais forte, e tirou uma pequena caixa do bolso. "Mariana, eu sei que é loucura, sei que é egoísta, mas não posso deixar você ir. Case-se comigo. Vamos contar a verdade para todos e enfrentar as consequências juntos." Meu mundo parou. Ali estava Antônio, um homem 42 anos mais velho que eu, o avô do meu marido, me pedindo em casamento. Era absurdo, era escandaloso, era tudo o que eu queria. Antes que pudesse responder, ouvimos um barulho de galho se quebrando. Viramos rapidamente e meu coração gelou. Lá estava Ricardo, parado a poucos metros de nós, uma expressão de choque e dor em seu rosto. "Ricardo!" gritei, minha voz quebrada pelo pânico. "O que você está fazendo aqui?" Eu vim mais cedo para fazer uma surpresa." Ele respondeu, sua voz baixa e trêmula. "Mas parece que a surpresa foi minha." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A chuva continuava a cair, encharcando nossas roupas, mas ninguém se moveu. Os olhos de Ricardo iam de mim para Antônio, a compreensão e a dor crescendo em seu olhar. "Como vocês puderam?" Ele finalmente perguntou, sua voz quebrando. "Minha esposa e meu avô? Por quanto tempo isso está acontecendo?" Antônio deu um passo à frente, ainda segurando a caixa com o anel. "Ricardo, eu sinto muito. Nós não planejamos isso. Aconteceu..." "Cala a boca!" Ricardo gritou, avançando para Antônio. "Você é meu avô! Como pode fazer isso comigo?" Eu me coloquei entre eles, lágrimas se misturando à chuva em meu rosto. "Ricardo, por favor, me deixe explicar." Mas não havia explicação que pudesse amenizar a traição. Ricardo olhou para mim, seus olhos cheios de mágoa e raiva. "Não há nada para explicar, Mariana. Eu vi e ouvi o suficiente." Ele se virou para ir embora, mas parou e olhou para Antônio uma última vez. "Você não é mais meu avô. E quanto a você, Mariana, espero que sejam muito felizes juntos." Com isso, ele desapareceu na trilha, deixando Antônio e eu parados na chuva, devastados pelas consequências de nossas ações. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva e de nossos soluços abafados. A realidade do que tínhamos feito, do que tínhamos perdido, caiu sobre nós como um peso esmagador. Antônio se virou para mim, seu rosto uma máscara de culpa e dor. "Mariana, eu sinto muito. Eu destruí tudo." Olhei para a caixa ainda em sua mão. O anel dentro dela agora um símbolo não de amor, mas de traição e dor. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas. "Antônio", disse, minha voz firme apesar das lágrimas, "nós dois destruímos tudo. E agora? Agora temos que consertar o que pudermos."
Tirei minha aliança de casamento e a coloquei na mão de Antônio. Não podemos ficar juntos. O preço é alto demais. Vi o coração dele se partir em seus olhos, mas também vi compreensão. Ele assentiu lentamente, fechando a caixa com o anel de noivado que nunca seria usado. Você está certa, ele disse suavemente. Fomos egoístas e causamos muita dor. Agora temos que enfrentar as consequências. Começamos a caminhar de volta para a casa, a chuva diminuindo para uma garoa leve. Sabíamos que a tempestade real estava apenas começando. Teríamos que enfrentar nossa família, nossos amigos, toda a cidade de Indaiatuba. A história do avô que se apaixonou pela esposa do neto seria o escândalo do ano. Mas naquele momento, enquanto caminhávamos lado a lado sem nos tocar, sabíamos que tínhamos tomado a decisão certa, por mais dolorosa que fosse. O amor que sentíamos um pelo outro teria que ser sacrificado pelo bem maior, pela família que tínhamos ferido tão profundamente. Este era o ponto de virada. Daqui em diante, nada seria como antes. Mas era o começo de um caminho de redenção, um caminho que teríamos que percorrer separadamente. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Depois daquele dia fatídico no lago, tudo desmoronou rapidamente. Ricardo pediu o divórcio, recusando-se a me ouvir ou a falar com Antônio. A notícia se espalhou por Indaiatuba como fogo em palha seca, e logo me vi no centro de um escândalo que parecia não ter fim. Decidi voltar para a casa dos meus pais em São Paulo. Não podia suportar os olhares de julgamento e os sussurros nas ruas de Indaiatuba. Antônio, por sua vez, vendeu a fazenda e se mudou para o litoral, buscando escapar da vergonha e da dor que tinha causado à sua família. Os primeiros meses foram um borrão de depressão e arrependimento. Perdi peso, mal conseguia dormir e passava os dias repassando em minha mente os eventos que tinham me levado àquele ponto. Como pude ser tão egoísta? Como pude machucar Ricardo daquela forma? Foi minha mãe quem finalmente me tirou daquele estado. Mariana, ela disse um dia, sentando-se ao meu lado na cama. Você cometeu um erro terrível. Mas você não pode deixar que esse erro defina o resto da sua vida. É hora de se levantar e recomeçar. Suas palavras, duras, mas necessárias, foram o empurrão que eu precisava. Comecei a terapia, buscando entender o que me levou a trair Ricardo e como poderia me perdoar e seguir em frente. Foi um processo doloroso, cheio de lágrimas e revelações difíceis sobre mim mesma. Paralelamente, decidi retomar minha carreira. Antes do casamento, eu tinha feito faculdade de jornalismo, mas nunca tinha realmente exercido a profissão. Agora, com 29 anos, eu estava determinada a construir uma nova vida para mim. Consegui um estágio em um jornal local, começando do zero. O trabalho era exaustivo e mal pago, mas me dava um propósito. Aos poucos, fui reconstruindo minha autoestima e minha confiança. 1 ano se passou. Eu tinha progredido no jornal, agora trabalhando como repórter júnior. Minha vida pessoal ainda era complicada. Eu não tinha me envolvido com ninguém desde Antônio, temerosa de me machucar ou machucar alguém novamente. Mas eu estava aprendendo a gostar de mim mesma novamente, a perdoar meus erros passados. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Era Ricardo. Oi, Mariana. Sua voz soava hesitante do outro lado da linha. Eu acho que precisamos conversar. Nos encontramos em um café neutro em São Paulo. Ricardo parecia mais velho, mais cansado, mas havia uma calma em seus olhos que não estava lá da última vez que nos vimos. Eu passei o último ano com tanta raiva, ele começou. De você, do vovô, de mim mesmo por não ter percebido o que estava acontecendo. Mas recentemente, comecei a terapia também, e percebi que não posso viver com essa raiva para sempre. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ricardo, eu sinto muito, tão profundamente. O que fizemos foi imperdoável. Ele levantou a mão, me interrompendo gentilmente. Não estou aqui para te perdoar, Mariana. Pelo menos não ainda. Estou aqui porque percebi que preciso seguir em frente, e para isso, preciso entender. Preciso ouvir seu lado da história. Passamos as próximas horas conversando, realmente conversando, pela primeira vez em muito tempo. Falei sobre minha solidão no casamento, sobre como me senti viva com Antônio, sobre o arrependimento que me consumiu depois.
Ricardo falou sobre sua dor, sua raiva, seu processo de cura. Quando nos despedimos, não éramos amigos, mas também não éramos mais inimigos. Era um começo. Algumas semanas depois, recebi outra ligação surpreendente. Era Antônio. Mariana, sua voz soava envelhecida, cansada. Eu sei que prometemos nunca mais nos falar, mas... Ricardo me ligou. Ele quer nos ver, a ambos. Meu coração disparou. Era uma chance de redenção que eu nunca esperei ter. O encontro foi tenso, emocionante e catártico. Ricardo não nos perdoou completamente, mas expressou seu desejo de curar as feridas familiares. Antônio, com lágrimas nos olhos, pediu perdão ao neto, reconhecendo o quanto tinha sido egoísta e irresponsável. Quando saí daquele encontro, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em 2 anos, eu podia ver um futuro à minha frente que não era dominado pela culpa e pelo arrependimento. Nos meses que se seguiram, continuei focada em minha carreira e em meu crescimento pessoal. Ricardo e eu ocasionalmente trocávamos mensagens, construindo lentamente uma amizade baseada no respeito mútuo e no entendimento. Antônio voltou para Indaiatuba, determinado a reconquistar o respeito de sua família. Quanto a mim, aos 30 anos, eu finalmente me sentia em paz. Tinha aprendido lições dolorosas sobre amor, lealdade e as consequências de nossas ações, mas também tinha aprendido sobre perdão, crescimento e a capacidade humana de se reinventar. Olhando para trás, para aquela semana fatídica na fazenda, eu ainda sentia uma pontada de arrependimento. Mas agora eu podia olhar para frente, para um futuro que eu mesma estava construindo. Tijolo por tijolo, a vida em Indaiatuba continuava. As pessoas ainda falavam, ainda julgavam, mas eu tinha aprendido que a única opinião que realmente importava era a minha própria. E pela primeira vez em muito tempo, eu gostava da pessoa que via no espelho. Este era apenas o começo da minha jornada de superação e crescimento. Eu sabia que ainda havia muito caminho pela frente, mas agora eu estava pronta para enfrentá-lo, mais forte e mais sábia do que nunca. 5 anos se passaram desde aquela semana que mudou tudo em Indaiatuba. Hoje, aos 35 anos, olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. O escândalo que um dia dominou as conversas da cidade agora não passa de um murmúrio ocasional, uma história que as pessoas contam em voz baixa quando acham que ninguém está ouvindo. Minha carreira no jornalismo decolou. Depois de anos de trabalho árduo, consegui uma posição como editora-chefe em um grande jornal de São Paulo. O trabalho é desafiador, mas me dá uma satisfação que nunca pensei que encontraria em minha vida profissional. Ricardo se casou novamente há 2 anos. Fui convidada para o casamento, um gesto que demonstrou o quanto tínhamos crescido. Vê-lo feliz, realmente feliz, trouxe uma sensação de alívio que eu não sabia que precisava. Durante a recepção, conversamos longamente, rindo de antigas memórias e compartilhando nossas novas vidas. Não éramos mais marido e mulher, mas tínhamos encontrado uma amizade que, de certa forma, era mais verdadeira que nosso casamento jamais foi. Antônio, aos 80 anos, encontrou uma nova paixão na pintura. Suas obras, cheias de cores vibrantes e cenas da vida rural, começaram a ganhar reconhecimento em galerias de arte em todo o estado. Ele e Ricardo reconstruíram lentamente seu relacionamento. Não é o mesmo de antes, mas há um respeito mútuo e um amor que sobreviveu à tempestade que causamos. Quanto a mim, ainda estou solteira. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum sério. A experiência com Antônio me ensinou muito sobre mim mesma e sobre o que quero em um parceiro. Não tenho pressa. Estou aprendendo a aproveitar minha própria companhia, a construir uma vida que me satisfaça independentemente de estar em um relacionamento ou não. Voltei a Indaiatuba apenas uma vez nesses 5 anos para o funeral da avó de Ricardo. Foi estranho caminhar por aquelas ruas novamente, ver os olhares curiosos, ouvir os sussurros, mas dessa vez não me senti diminuída por eles. Eu tinha crescido além do julgamento daquela pequena cidade. Reflito frequentemente sobre aquela semana na fazenda, sobre as escolhas que fiz e as consequências que enfrentei. Não me arrependo do amor que senti por Antônio. Foi real e intenso, algo que me fez sentir viva como nunca antes.
Mas me arrependo da forma como lidamos com esse amor, da dor que causamos a Ricardo e a toda a família. Aprendi que o amor, por mais forte que seja, não justifica machucar outras pessoas. Aprendi sobre a importância da honestidade, não apenas com os outros, mas comigo mesma. Aprendi que é possível cometer erros terríveis e ainda assim encontrar redenção, desde que estejamos dispostos a enfrentar as consequências de nossas ações e trabalhar duro para nos tornarmos pessoas melhores. A vida em Indaiatuba continua. As estações mudam, as colheitas vêm e vão, novos escândalos surgem para substituir os antigos. Mas para mim, Indaiatuba sempre será o cenário de minha maior queda e minha maior ascensão. Hoje, olho para o futuro com esperança e curiosidade. Não sei o que ele reserva para mim, mas sei que estou preparada para enfrentá-lo. Carrego comigo as lições de Indaiatuba, as cicatrizes de meus erros e a força que ganhei ao superá-los. A menina ingênua que chegou àquela fazenda há 7 anos não existe mais. Em seu lugar está uma mulher que conheceu o amor proibido, a dor da traição, a amargura do arrependimento e a doçura da redenção. Uma mulher que aprendeu que a vida raramente é preto e branco, que o amor pode ser complicado e que é possível encontrar felicidade mesmo depois dos erros mais graves. Enquanto o sol se põe sobre os campos de Indaiatuba, lanço um último olhar para a cidade que mudou minha vida. Sorrio, sabendo que por mais que tenha sido doloroso, cada momento me trouxe até aqui. E aqui, finalmente, estou em paz. 10 anos se passaram desde aquela semana fatídica em Indaiatuba. Hoje, aos 40 anos, sento-me na varanda de minha casa em São Paulo, observando o pôr do sol e refletindo sobre a jornada que me trouxe até aqui. A vida tem uma maneira engraçada de nos surpreender. Depois de anos focada em minha carreira e em meu crescimento pessoal, o amor encontrou seu caminho de volta à minha vida de forma inesperada. Há 3 anos, conheci Gabriel, um fotojornalista que trabalhou comigo em uma reportagem investigativa. Nossa conexão foi imediata, mas desta vez abordei o relacionamento com cautela e honestidade. Contei a Gabriel sobre meu passado em Indaiatuba logo no início. Para minha surpresa, ele ouviu sem julgamentos, apenas com compreensão. Todos nós temos um passado, ele disse. O que importa é quem somos agora. Suas palavras me tocaram profundamente e percebi que tinha finalmente encontrado alguém que me aceitava completamente. Nos casamos no ano passado em uma cerimônia íntima. Ricardo e sua esposa estavam lá, assim como Antônio. Ver todas essas pessoas importantes da minha vida reunidas, celebrando um novo começo, foi um momento de cura que eu nunca imaginei possível. Antônio, agora com 85 anos, continua pintando. Suas obras são cada vez mais reconhecidas, e ele encontrou uma paz na arte que nunca teve em sua vida anterior. Ricardo e ele mantêm um relacionamento cordial, unidos pelo amor à família que ambos quase perderam. Quanto a mim e Ricardo, nossa amizade continua a crescer. Às vezes, ainda me pego maravilhada com o quanto mudamos e evoluímos. O perdão é um processo longo e complicado, mas descobrimos que é possível e libertador. Minha carreira no jornalismo floresceu. Recentemente publiquei um livro de memórias contando minha história de Indaiatuba. Foi um processo catártico, reviver aqueles momentos e colocá-los no papel. O livro gerou polêmica, claro, mas também abriu discussões importantes sobre amor, perdão e redenção. Olhando para trás, para aquela jovem de 28 anos que chegou à fazenda em Indaiatuba, sinto uma mistura de ternura e compreensão. Ela cometeu erros, sim, mas esses erros a levaram a um caminho de autodescoberta e crescimento que eu não trocaria por nada. Indaiatuba sempre será uma parte importante da minha história. Foi lá que experimentei as maiores alegrias e as dores mais profundas. Foi lá que aprendi sobre as complexidades do amor e as consequências de nossas ações. Foi lá que comecei minha jornada de autodescoberta. Hoje, enquanto o sol se põe no horizonte de São Paulo, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pelos erros que me ensinaram, pelas pessoas que me perdoaram, pelo amor que encontrei e perdi e encontrei novamente. Gratidão pela vida que construí, tijolo por tijolo, a partir das ruínas do escândalo de Indaiatuba. A vida continua a me surpreender e eu a recebo de braços abertos. Não sei o que o futuro reserva,
mas sei que estou pronta para enfrentá-lo, mais forte, mais sábia e mais compassiva do que nunca. E assim, fecho este capítulo da minha vida, grata por cada momento que me trouxe até aqui, ansiosa pelo que está por vir.